Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão nas fontes. Hoje a nossa missão é daquelas que prendem a atenção do primeiro ao último minuto. Com certeza. É um tema denso. Muito denso. Temos em mãos um material instigante, cheio de reviravoltas. A gente está falando do livro O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro. Escrito pela jornalista investigativa Juliana Dalpiva. Exato. E o nosso objetivo central hoje é desvendar as engrenagens, a mecânica mesmo, de um sistema político e financeiro que, segundo as fontes e a apuração da autora, operou nos bastidores por décadas. Mas antes da gente avançar 1 milímetro sequer no conteúdo, é fundamental fazer uma pausa aqui. Sim, super importante. Precisamos alinhar as expectativas com quem está acompanhando o programa. Como o material de hoje aborda figuras políticas recentes e com uma carga ideológica fortíssima, é categórico esclarecer a nossa posição. Nossa única posição é com a análise do texto. Exatamente. Este programa não toma qualquer partido, seja de esquerda ou de direita. Os apresentadores não estão endossando, defendendo ou criticando as visões políticas apresentadas. De forma alguma. O nosso objetivo é única e exclusivamente relatar os fatos, as investigações e as ideias contidas no material de origem. Vamos usar uma lupa totalmente analítica e imparcial para entender o que o livro revela, sem emitir juízos de valor. Recado dado e muito bem lembrado. O nosso papel é olhar para o texto e entender a estrutura que ele descreve. Então, vamos destrinchar isso. Vamos lá. O grande gancho que o livro traz logo de cara é uma contradição monumental. Como é que um político que iniciou a carreira no chamado baixo clero, fazendo discursos inflamados contra a corrupção e criticando abertamente o uso de funcionários fantasmas... Como ele construiu um império baseado nisso, né? Pois é. Construiu um império familiar e financeiro baseado, segundo as investigações, exatamente nessa mesma prática. É uma jornada e tanto. E para quem nos ouve compreender a magnitude dessa contradição, a gente vai estruturar a análise em fases bem claras. Fica mais fácil de visualizar. Sim. Primeiro, a transição da vida militar para a política. Em seguida, a criação desse esquema familiar e papel de pessoas fundamentais nos bastidores. Os arquitetos da coisa toda. Isso. Depois vamos analisar a figura dos operadores e essa intersecção com forças paramilitares, e, finalmente, a grande crise que expôs a engrenagem ao público. Então, voltemos no tempo para o ano de 1988. O Jair Bolsonaro inicia a vida na política logo após sair do Exército. E as fontes apontam que não foi uma aposentadoria muito tranquila, né? Longe disso. O livro detalha aquele plano polêmico de plantar bombas em quartéis e em adutores de água no Rio de Janeiro. Tudo para protestar contra os baixos salários. Ele acaba indo para a reserva remunerada e consegue se eleger vereador no Rio. E aí vem a grande ironia desse começo de carreira. O comportamento dele nos primeiros dias na Câmara Municipal, lá no Palácio Pedro Ernesto. É um retrato fascinante da construção de uma persona política. Ele simplesmente invadiu o departamento de pessoal da Câmara. Exigindo transparência. Total. A postura era de indignação. Ele exigia ver a folha de pagamento, cobrava transparência e criticava o excesso absurdo de assessores por gabinete. Ele bradava contra a mamata e contra os políticos que usavam o dinheiro público como cabide de emprego. Só que o livro mostra que a prática se distanciou dramaticamente desse discurso muito rápido. Muito rápido mesmo. Principalmente quando ele dá o salto para Brasília. Se a gente conectar isso ao cenário maior, vemos que a retórica não resistiu à chegada à Câmara dos Deputados em 91. E aqui cabe explicar o que era o baixo clero na época. Muita gente escuta o termo, mas não sabe a dinâmica. Para quem não está familiarizado, o baixo clero é aquele grupo imenso de parlamentares com pouca expressão nacional. Eles não presidem grandes comissões, não relatam orçamentos bilionários. Não têm acesso aos grandes cargos. Exato. A sobrevivência política deles depende de pautas muito específicas, geralmente corporativistas, e do controle absoluto das pequenas verbas e nomeações dos próprios gabinetes. E é nesse contexto de sobrevivência e de controle que surge a primeira contratação considerada fantasma. A fonte é bem específica. Foi o próprio sogro da época, o João Garcia Braga. Conhecido como Seu Jó. O Seu Jó. Ele foi nomeado como assessor parlamentar em Brasília.
O problema é que, na prática, ele nunca saiu da cidade de Resende, no interior do Rio. Que fica a centenas de quilômetros da capital. Exatamente. O único trabalho político dele era distribuir uns santinhos em época de eleição. E o livro aponta isso como o embrião, o momento zero, desse modus operandi focado na contratação de parentes. Um modus operandi que ganharia uma escala quase corporativa na década seguinte, porque a nomeação do seu Jó foi uma iniciativa artesanal. O salto de sofisticação exigiu uma novamente nos bastidores. E aqui a coisa fica realmente interessante. O esquema ganha escala industrial quando entra em cena a Ana Cristina Siqueira Vale, a segunda esposa. Ela mesma. O livro descreve a Ana Cristina não só como companheira, mas como a verdadeira arquiteta financeira do clã. Ela pegou aquela ideia inicial de nomear o sogro e transformou numa máquina de arrecadação metódica. A mecânica impressiona pela frieza matemática. E pela logística, né? Com certeza. Ela não nomeou só um ou dois parentes. Ela começou a recolher os CPFs de dezenas de familiares da própria linhagem dela, a família Siqueira Vale. O acordo era muito claro. Era o seguinte, essas pessoas moravam tranquilamente no interior de Minas Gerais ou no estado do Rio. Elas eram formalmente nomeadas em gabinetes em Brasília ou na Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj. E não precisavam dar um único dia de expediente. Não precisavam nem saber onde ficava o prédio da Assembleia. Mas tinham um pedágio altíssimo para ter o nome na folha. A regra estipulada por ela era inflexível. As investigações mostram que esses assessores precisavam devolver quase 90% do salário bruto. 90%? É muita coisa. E o que me deixou chocada, além dos detalhes, é que a devolução não parava no salário base. A cobrança incluía tudo: auxílio educação, vale alimentação e, pasmem, até a restituição do imposto de renda. Assim, porque o imposto era retido na fonte com base num salário alto. Como eles não usufruíam de fato, a Receita devolvia um bom dinheiro. A Cristina exigia essa restituição de volta também. O que levanta uma questão logística imensa. Como movimentar todo esse dinheiro sem acender o radar dos órgãos de controle? Aí entra a instrução da arquiteta. Saques fracionados. A velha tática. As fontes do livro mostram que as contas bancárias desses assessores tinham um padrão repetitivo. Vários saques de R$ 500 seguidos, em caixas eletrônicos, até esvaziar a conta mensalmente. E R$ 500 não era um valor aleatório. Não era. Era um valor baixo o suficiente para não gerar relatórios automáticos de movimentação atípica nos sistemas bancários da época. Só que essa engenharia gerava fisicamente uma montanha de dinheiro vivo. Há detalhes no texto sobre como lidar com esse volume de papel moeda. Tem aquele relato do irmão dela. O André, ele relatou para amigos a sensação bizarra de chegar na casa do casal e ver o cunhado, nas palavras dele, destruindo pacotões de dinheiro. E esse dinheiro em moeda corrente era usado para comprar imóveis, lotes, apartamentos. E o uso da máquina pública ia além do dinheiro vivo, né? Chegava nas necessidades domésticas. O caso do Marcelo Nogueira ilustra perfeitamente isso. Nossa, o caso do Marcelo é muito didático sobre essa mistura do público com o privado. Ele foi formalmente contratado pela Alerj como assessor parlamentar. Recebia pelos cofres públicos. Mas o local de trabalho dele nunca foi um gabinete. Ele atuava como empregado doméstico. Empregado doméstico e babá na mansão do casal na Barra da Tijuca. Ou seja, o contribuinte pagava pelas tarefas domésticas da família. Como muitas histórias envolvendo grandes somas de dinheiro e poder, a ruína começa de dentro para fora. O casamento entra em colapso e a ruptura em 2007 é narrada como um divórcio explosivo. Uma briga feroz pelos bens acumulados. Muitos deles, segundo a autora, não declarados à justiça eleitoral. E o estopim dessa guerra fria doméstica foi o esvaziamento de um cofre. Eles mantinham um cofre numa agência do Banco do Brasil. A situação chegou a um ponto tão extremo que a Cristina registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Acusando o ex-marido de roubar o conteúdo. E os valores declarados por ela dão a dimensão da riqueza guardada nas sombras. É uma quantia multimilionária guardada num cofre. A tensão escalou a ponto dela fugir para a Noruega, com o filho do casal, o Jair Renan. O livro descreve uma guerra de chantagens mútuas, envolvendo a guarda da criança, ameaças de revelação de segredos e a divisão do império financeiro. Só que com a saída da Cristina da linha de frente devido ao divórcio, a máquina não parou.
apenas mudou de gerência e de endereço. Aí o foco da nossa análise precisa mudar para o personagem central que assumiu o controle, especialmente no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia. Estamos falando de Fabrício Queiroz. O Queiroz. Diferente da Cristina, que era do núcleo familiar, o Queiroz era um amigo de longa data, um homem de confiança desde os tempos de exército, em 84. E a Juliana Dalpiva convida a gente a analisar o passado do Queiroz para entender o perfil dele. Ele fez carreira na Polícia Militar do Rio de Janeiro. E não era um policial de trabalho burocrático. Longe disso. Ele era parte do chamado Bonde do Madruga, uma patrulha tática que atuava na violenta região da Cidade de Deus. A vivência dele nas ruas moldou sua forma de atuar. O livro detalha o envolvimento dele em diversos autos de resistência. É bom explicar esse termo jurídico. Sim, um auto de resistência é usado quando uma morte ocorre por intervenção policial, sob a alegação de que o suspeito resistiu à prisão ou atacou os agentes. O grande problema é que no Rio de Janeiro isso foi historicamente usado para encobrir execuções sumárias. E a obra ressalta que as mortes nas quais o Queiroz se envolveu nunca foram totalmente esclarecidas. Ele trazia para a política esse perfil altamente intimidatório e conexões profundas com o submundo. É exatamente essa vivência na PM que serve de ponte para algo bem sombrio na narrativa. É o Queiroz quem traz para a órbita da família o tenente Adriano da Nóbrega. O Adriano tinha um currículo pesado. Ex-integrante do BOPE, atirador de elite, e futuramente viria a ser conhecido como o líder do escritório do crime. Aquele grupo de matadores de aluguel ligado à milícia de Rio das Pedras. A influência do Queiroz era tão grande que ele conseguiu inserir a própria família do miliciano na folha de pagamento do Estado. O livro documenta isso. A ex-mulher do Adriano, a Daniele, e a mãe dele, Raimunda, foram nomeadas no gabinete do Flávio na Alerj. A mecânica se repetia. Elas recebiam os salários públicos e o repasse era coordenado pelo Queiroz. O gabinete servia como uma base financeira que irrigava famílias ligadas a grupos paramilitares. E o elo público mais impressionante dessa relação é resgatado pela autora através de um discurso no Congresso em 2005. Naquele ano, Adriano estava preso preventivamente por homicídio. E mesmo assim, o patriarca da família foi ao plenário da Câmara para defender o tenente com veemência. Criticou a condenação e teceu elogios ao policial. Essa simbiose com figuras obscuras da segurança perdurou em silêncio até o fatídico ano de 2018. Quando a engrenagem sofre um colapso exposto em rede nacional. O estopim acontece em dezembro, num clima de altíssima tensão política, já na transição presidencial. A imprensa revela um relatório vazado do COAF. Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O órgão de inteligência que mapeia a lavagem de dinheiro. E o radar deles não falha quando o volume de dinheiro vivo sai do controle. Saiu do controle de forma espetacular. O relatório flagrou R$1.200.000 movimentados atipicamente na conta pessoal do Queiroz. Um salário de policial e assessor nunca justificaria aquilo. O documento era um mapa do tesouro. Mostrava dezenas de repasses ocorrendo nos dias exatos de pagamento da Assembleia. O dinheiro pingava na conta dos assessores e dias depois fluía para o Queiroz. O detalhe que transformou isso numa crise nacional foi o destino de parte desse dinheiro. O relatório revelou cheques do Queiroz, que totalizavam R$24.000, destinados diretamente à futura primeira-dama, Michele Bolsonaro. Foi a fagulha que incendiou tudo. E do ponto de vista da análise institucional, é fascinante observar o gerenciamento de crise. A família, prestes a assumir o país, vê o risco de a investigação destruir a narrativa anticorrupção da campanha. É nesse pânico que entra uma figura bem peculiar. O advogado Frederic Wassef, que a família do Queiroz chamava de O Anjo. A operação montada pelo Anjo para blindar o núcleo duro foi coisa de cinema. O papel dele era criar uma blindagem absoluta ao redor do Queiroz, isolando ele de promotores, jornalistas e aliados. A investigação mostra que o Wassef escondeu o Queiroz em imóveis em São Paulo, incluindo aquele famoso escritório num sítio em Atibaia. E a defesa ganhou um elemento biológico inesperado. A descoberta de um câncer no intestino do Queiroz.
Ele passou a ser tratado no Hospital Albert Einstein e a gravidade da doença serviu como escudo perfeito para justificar as ausências nos depoimentos ao Ministério Público. Enquanto Queiroz estava inacessível, o ASEF circulava livremente pelos corredores do poder em Brasília. A articulação foi pesada. Eles conseguiram paralisar as investigações com vitórias no STF, questionando o compartilhamento de dados do COAF. E a personalidade do Assef traz elementos surreais. A apuração da Juliana traz um detalhe do passado dele que parece roteiro de filme. Em 92, ele chegou a ser investigado no Paraná por ligações com uma seita esotérica chamada Luz da Valentina de Andrade. Um caso terrível de crianças desaparecidas no litoral paranaense. O livro mostra que ele prestou depoimentos, a polícia pediu a prisão dele, que foi negada. Ele sempre negou envolvimento com os crimes, claro, mas admitia fascínio pelas teses da seita. Essa bagagem inusitada compõe o perfil do advogado escolhido para a salvação jurídica da família. Enquanto o anjo orquestrava táticas em Brasília, o elo mais fraco começava a ceder no Rio de Janeiro. A esposa do Queiroz, a Márcia. Ela enfrentava um isolamento forçado. Os áudios interceptados mostram o terror de viver escondida. A angústia dela é palpável. Em uma das conversas, ela relata que não aguentava mais se sentir uma marionete nas mãos do ASEF. A agonia de ser comandada à distância, com ordens estritas para não existir no mapa. Todo esse castelo de cartas começa a sofrer rachaduras graças ao trabalho de reportagem. A autora descreve o contato crucial com uma fonte anônima de altíssimo nível, apelidada de Madalena. A relevância da Madalena é que ela conviveu na intimidade da família por muitos anos, e ela apontou que o foco no Queiroz era só a ponta do iceberg. O relato foi categórico ao afirmar que o sistema era vertical e centrado no patriarca. A frase marcante é: tudo passava por ele. Tudo passava por ele. Essa premissa levou a jornalista aos elos originais do esquema. Voltamos à família Siqueira Vale. Ela decide rastrear a Andréia Siqueira Vale, irmã da Ana Cristina. Uma das primeiras a ceder o CPF lá atrás. E a localização dela rende um contraste forte. A jornalista encontra a Andréia morando numa kitnet super simples em Guarapari, passando por dificuldades. Alguém que, no papel, movimentou uma fortuna de dinheiro público. A caçada jornalística atrás dela é um thriller real. E o resultado dessa persistência é o acesso a um áudio bombástico. Sem dúvida, o registro documental mais grave da narrativa. Nele, a Andréia admite como funcionava o acordo. A transcrição diz o seguinte: eu ajudei, ele ajudou, beleza. Certo ou errado, já foi, não tem jeito de voltar atrás. É a admissão crua de um crime específico, o peculato. Para quem não é do direito, ocorre quando um funcionário público se apropria de dinheiro ao qual tem acesso em razão do cargo. Quando ela reduz o desvio a uma ajuda mútua, escancara a naturalidade com que o uso do dinheiro do contribuinte era encarado. A gravidade institucional foi banalizada por décadas. Então, o que tudo isso significa no panorama geral? A gente acompanhou uma trajetória complexa. Do discurso moralizador nos anos 80 à construção de um império imobiliário regado a dinheiro vivo. Dezenas de laranjas e a simbiose com figuras violentas da milícia. Tudo fartamente documentado na obra através de processos e relatórios financeiros. Chegando ao fim desta análise, é nosso dever reiterar o compromisso inicial. Nosso papel aqui foi extrair as descobertas da obra de Juliana Dalpiva sem emissão de juízos de valor ideológicos. O nosso foco foi relatar a mecânica revelada pelas fontes, organizando o quebra-cabeça para quem nos ouve tirar as próprias conclusões. Mas para encerrar, quero deixar um pensamento provocativo. Por favor. Se um império político inteiro pode ser construído e financiado por décadas, através de uma mecânica tão rudimentar como a retenção de salários de assessores fantasmas, A famosa rachadinha. o que isso nos revela de fato? O que essa impunidade nos diz sobre a fragilidade e a conivência silenciosa das nossas instituições de controle legislativo no Brasil inteiro? É uma boa pergunta. Fica a reflexão: quantos outros sistemas idênticos, com engenharias familiares semelhantes,
podem estar operando de forma silenciosa nas sombras de centenas de câmaras e assembleias pelo país afora? É uma pergunta que fica ecoando e nos obriga a olhar com mais atenção para os bastidores do poder. O controle do dinheiro público exige vigilância constante. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui acompanhando essa trama densa. Adorei a nossa conversa de hoje, as peças se encaixaram e já deixo o convite para a nossa próxima imersão no conhecimento. Até lá!